Bom dia. Mudanças no Enem 2015 geram reclamações entre estudantes. Presos por crimes de agiotagem são postos em liberdade em São Luís. No estúdio vamos falar sobre o assassinato de um líder indígena. E mais, futebol, Sampaio realiza o último treino antes do jogo contra o Macaé. Hoje é 15 de maio de 2015, o Bom Dia Maranhão já está no ar. Foram postos em liberdade na tarde de ontem em São Luís os apreendidos que foram investigados pelos crimes de agiotagem nos municípios de Bacuri e Marajá do Sena, no interior do Maranhão. Entre eles estão o prefeito e o ex-prefeito de Marajá do Sena, Edivan Costa e Peraque Farias, o empresário Josival Cavalcante, conhecido como Pacovan, e o contador municipal José Epitácio Muniz. Josival foi liberado, porém está sendo monitorado por meio de tornozeleira eletrônica. Além dos 4 suspeitos, também foi liberado o prefeito de Bacuri, Richard Nixon. Todos ficaram presos durante 10 dias. O único que permanece detido ainda é o ex-prefeito de Zedoca, Raimundo Nonato Sampaio. Estudantes que desejam fazer o Enem 2015 poderão se inscrever no exame a partir de segunda-feira, dia 25. A prova principal pré-requisito para ingresso nas instituições públicas do país será realizada nos dias 24 e 25 de outubro. Neste ano, haverá um novo mecanismo para coibir o número de faltosos, de acordo com as regras divulgadas pelo Ministério da Educação. O repórter Eduardo Ericeira tem ao vivo outras informações. Bom dia, Eduardo. Que mecanismo é esse? Pois é, Dalciana, muitas mudanças, diga-se de passagem, para o Exame Nacional do Ensino Médio nesse ano de 2015. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. A principal mudança aí, esse mecanismo que você aí falou, é o aumento na taxa de inscrição. Subiu aí de R$ 35 para R$ 63, um aumento significativo, quase que dobrou o valor aí da taxa de inscrição agora para o Exame Nacional do Ensino Médio. Tiveram outras mudanças importantes também para o exame neste ano. Em relação à questão da isenção do pagamento, só vai estar isento, segundo informou aí o Ministério da Educação, aquele aluno que estiver matriculado no 3º ano do ensino médio neste ano agora, em 2015. Antes, pelas normas anteriores, aqueles alunos que comprovassem, aquelas pessoas que comprovassem, o candidato que comprovasse que estudou numa escola pública, ex-alunos de escolas públicas, já era pré-requisito para isenção do pagamento. Agora não, o aluno tem que estar matriculado no ensino médio desse ano, agora em 2015, ou então tem que comprovar a baixa renda aí socioeconômica de acordo com o que estiver previsto no edital. Outra mudança importante, as inscrições continuam sendo feitas pela internet, os candidatos devem informar aí a residência, o endereço residencial, o CPF, os dados pessoais, enfim, mas tem uma mudança importante. Agora, além desses dados que já deveriam ser aí formulados no ato da inscrição, também a pessoa, o candidato, deve informar um telefone fixo ou então um número de celular. Isso também é uma mudança importante. Outra mudança é em relação à questão da abertura dos envelopes. Os envelopes só serão abertos agora quando todos os candidatos estiverem sentados aguardando aí o início das provas. Vai ter um limite aí de entrada dos alunos, dos candidatos no caso, e só quando todos os candidatos estiverem sentados nas suas devidas salas é que os envelopes serão abertos. O cartão de confirmação, também mudança. Não vai mais chegar cartão de confirmação nas casas, nos endereços que forem repassados. Agora, a pessoa que quiser saber o local aonde vai fazer a prova, ele vai ter que acessar o site oficial do Enem com o seu login que for informado para saber o local aonde vai fazer a prova. Isso são algumas mudanças importantes para o Enem deste ano. As datas você já informou, as provas serão realizadas no dia 24 e 25 de outubro e a justificativa do Ministério da Educação é para evitar aí mais faltosos e para a contenção aí de economia. Segundo informou o Ministério da Educação, vai aí conter até 90 milhões de reais com essas mudanças no Exame Nacional do Ensino Médio. Mais informações no nosso portal idifusora.com. Dalciana. Obrigada, Eduardo, pelas informações. O matadouro público de Imperatriz passou por uma vistoria para se adequar às normas exigidas para funcionamento.
A inspeção foi realizada esta manhã pelos promotores de justiça Jadilson Cerqueira e Joaquim Júnior. Hoje nós temos um matadouro bem melhor do que naquela época de 10 anos atrás. No entanto, ainda faltam algumas providências, alguns detalhes para serem reparados. Durante a vistoria, todos os setores e equipamentos do espaço foram analisados, desde o alojamento dos animais, passando pelo abate até o armazenamento do produto. De acordo com a Lei Municipal 850/97, que institui o Código de Postura do município de Imperatriz, é proibida a venda ao consumidor de carne fresca de bovinos, suínos e caprinos que não tenha sido abatida em matadouro sujeito à fiscalização. O objetivo do matadouro público é esse, né? É fazer o abate dos animais e com qualidade, esse abate, obedecendo todos os padrões sanitários, para que essa carne seja consumida pelo consumidor, com garantia de que aquela carne é saudável e não há nenhum problema. A partir da visita, a instituição deve se adequar às exigências estabelecidas. Vai ser lavrado um termo onde a gente vai consignar tudo que a gente viu, tanto de coisas positivas quanto de coisas negativas. Foi colhido um material fotográfico, vai ser feito uma espécie de inventário fotográfico de tudo que foi visto aqui e com base nisso vai ser tomada uma decisão. E você vai ver a seguir, vamos falar sobre o inquérito que apura a morte de um líder indígena em abril deste ano. Agora são 7h38. Bom Dia Maranhão volta daqui a pouco. Os profissionais brasileiros com diplomas do exterior preencheram todas as 129 vagas remanescentes no Maranhão do atual edital do programa Mais Médicos. Com isso, 100% da demanda dos municípios do estado foi atendida. No Maranhão, os 129 novos médicos vão reforçar a assistência em 41 municípios. Com isso, serão 765 profissionais do Mais Médicos atuando em 177 municípios ao todo. A automedicação é um grande risco para a saúde e pode trazer consequências graves. O recomendado é sempre consultar um profissional antes de fazer uso de alguma substância para o tratamento médico. Se perguntar qual é um remédio bom para dor de cabeça ou gripe, o que você me diria? Tudo é melhor, né? Dorflex. É muito comum pedirmos remédios para outras pessoas quando sentimos algumas dores ou até mesmo algum tipo de incômodo. Porém, alguns cuidados devem ser tomados na hora de consumir medicamentos sem a devida prescrição médica. Realmente, algumas pessoas, quando sentem qualquer tipo de dor, já correm logo às farmácias para adquirirem um tipo de remédio, seja para dor de cabeça, estômago ou até mesmo gripe. Mas uma pesquisa realizada recentemente pelo Ministério da Saúde mostra que muitas das vezes essas pessoas acabam contraindo outras doenças. Os médicos alertam para o risco de tomar remédio sem a prescrição médica. De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde, as principais doenças adquiridas por pessoas que ingerem medicamentos sem autorização são intoxicação, dores nas articulações, infecções respiratórias, enjoos, febre alta, mal-estar e fortes dores de cabeça. Porém, alguns cuidados devem ser tomados na hora de consumir medicamentos sem prescrição médica, pois até mesmo os chamados inofensivos, como dipirona ou paracetamol, muitos consumidos para dores de cabeça ou até mesmo febre, são vendidos livremente nas farmácias, o que podem representar riscos à saúde, causar alergias e possíveis sangramentos em algumas pessoas. Confira agora a previsão do tempo na capital e no interior do estado. Dia de chuva em todo o litoral. O tempo ficará mais nublado e a chuva mais forte no litoral do Maranhão. No interior, o ar seco predomina, não faz sol e não chove. Vamos ao mapa. Em Bacabal, Itapecuru-Mirim e Barreirinhas, a máxima atinge 33 graus. Em Chapadinha, mínima de 23 e máxima de 34. Em Imperatriz, Pinheiro e Barra do Corda, máxima de 33. Em São Luís, mínima de 24 e máxima de 32 graus. E veja a seguir, Sampaio Corrêa realiza o último treino antes do jogo contra o Macaé. Agora são 7h44. O Bom Dia Maranhão volta daqui a pouco.
A Bovespa teve alta de 0,5% com 56.656,57 pontos. No mercado de câmbio, o dólar teve queda de 1,51%, cotado a R$ 2,29. O peso teve queda de 1,47%, valendo 33 centavos. E o euro teve queda de 1,38% e vale na manhã desta sexta-feira R$ 3,40. E agora nós vamos falar sobre violência no campo. A Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão, e demais entidades discutiram ontem o assassinato do índio do líder indígena em abril deste ano e garantiram que vão acompanhar de perto o inquérito do caso. Sobre esse assunto eu converso agora com o membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Diogo Cabral. Bom dia. Bom dia. Diogo, em que condições aconteceu esse assassinato desse líder indígena em abril desse ano? Há um conflito envolvendo madeireiros e indígenas na terra indígena Alto Turiaçu. Né? O ano passado, esses indígenas procederam à expulsão de diversos madeireiros e, em vingança a essas ações legítimas por parte dos indígenas, eles foram ameaçados e, em 28 de abril, ocorreu a morte do Eusébio. Era uma situação meio que já esperada por conta do conflito que já acontecia desde o ano passado nessa região? Na verdade, o conflito se arrasta pelo menos há 5 anos. Né? Há 5 anos que organizações de direitos humanos vêm fazendo denúncia, especificamente o CIMI, o Conselho Indígena Missionário. No entanto, as autoridades constituídas têm feito muito pouco a fim de debelar essa situação de extrema violência. Você me falou agora há pouco que essa situação desse assassinato não é a primeira que acontece aqui no estado do Maranhão, né? Que já é uma situação recorrente aqui no estado. Estaria faltando, então, um apoio, uma fiscalização mais efetiva nessas áreas para impedir que assassinatos como esse aconteçam? Sim, toda a questão de violência é relacionada a conflitos pela terra. Especificamente, a principal motivação é essa, né? A principal motivação é essa. Especificamente nas terras indígenas, há uma invasão sistemática de madeireiros, né, que tem realizado o desmate ilegal da Amazônia maranhense, exatamente nas terras indígenas, que é fundamental para a sobrevivência dessas etnias. No caso dele, ele foi morto em abril e o corpo foi encontrado depois, né? Ele foi morto no dia 28 de abril, né? O corpo parece que foi encontrado um dia depois. Não se sabe ao certo porque a Polícia Federal, que quem deveria proceder às investigações, ainda não fez. Isso está a cargo da Secretaria de Segurança Pública. Ou seja, é um crime que continua impune, né? Continua impune, como tantos outros que já ocorreram no estado. Diogo, em relação a essa situação também em outras partes do estado, a OAB tem acompanhado esse processo de que forma? Olha, a OAB tem acompanhado há bastante tempo essas situações de violência, não somente envolvendo indígenas, mas também quilombolas e outros povos tradicionais. No ano de 2010, houve uma morte de um quilombola e o acompanhamento efetivo da Comissão de Direitos Humanos da OAB tornou possível o julgamento dos mandantes, que há de se destacar, foi a primeira vez na história recente do estado do Maranhão que um fazendeiro foi para o banco dos réus. É importante a OAB acompanhar e também pressionar, mas é importante também que se cobre uma participação mais efetiva da Polícia Federal em casos como esse, né, que até agora... Não somente da Polícia Federal, no caso das terras indígenas, do IBAMA, da FUNAI, que tem feito pouco caso em relação à questão indígena no estado do Maranhão e no Brasil como um todo. Qual é a realidade do estado do Maranhão quando a gente fala em violência, não só em terras indígenas, como violência no campo? Há 5 anos, o estado do Maranhão é líder nacional em conflitos agrários. O ano passado, nós tivemos mais de 140 conflitos agrários, 5 homicídios. Esse ano, nós já tivemos a morte do Eusébio Capó, nós tivemos 2 tentativas de homicídio e várias pessoas ameaçadas de morte. Você acha que avançou de 5 anos para cá, quando se começou a fazer esse tipo de denúncia, avançou de alguma forma? Avançou a violência. No entanto, as políticas públicas que deveriam acabar com essa violência, elas diminuíram. Outras entidades também participaram dessa reunião ontem na OAB? Sim, o Conselho Indígena Missionário, a Comissão Pastoral da Terra. O que ficou definido nessa reunião ontem, a partir dessa discussão, da apresentação desse caso, onde as entidades se reuniram para expor essa situação? O que ficou definido? Algum compromisso, alguma tomada de decisão em relação a isso? Ocorreram alguns encaminhamentos que já foram tomados ontem. Ontem, depois dessa coletiva, nós fomos recebidos no Ministério Público Federal por 2 procuradores. Sim. Hoje o grupo de indígenas está em São Luís e eles serão ouvidos às 14 horas no Ministério Público Federal e também nós fomos recebidos ontem na Secretaria de Segurança Pública. E qual o próximo passo depois desse encontro com o MPF e também com a Secretaria de Segurança Pública? O que ficou prometido?
O fundamental nesse momento é garantir as investigações por parte da Polícia Federal. A Polícia Federal tem um dever constitucional de investigar a morte de Eusébio Capó. Ok. Diogo Cabral, membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no Bom Dia Maranhão. De nada. E o Sampaio Corrêa treinou em São Luís com o novo técnico Léo Condé. Depois da derrota para o Palmeiras, a equipe se prepara para o jogo contra o Macaé, que acontece hoje. O meia Nadson foi apresentado, ele que veio de Minas e deve estrear defendendo a camisa tricolor. Arlindo Maracanã, que ficou como técnico interino, também treinou. Léo Condé foi apresentado oficialmente na tarde desta quinta-feira. O novo treinador conduziu os trabalhos que ocorreram no Castelão, uma maneira de conhecer o estádio, já que será palco do primeiro desafio dele à frente do Sampaio. Nesta sexta-feira, o grupo enfrenta o Macaé pela Série B do Campeonato Brasileiro. Um jogo importante, onde a expectativa é tentar conseguir um resultado positivo e ficar ali dentro do G4. Durante o treino, Léo Condé chamou alguns jogadores para uma conversa mais particular. Primeiro, Arlindo Maracanã. Depois, por alguns minutos, foi a vez de Pimentinha. Seria o esquema tático do jogo desta sexta-feira sendo elaborado? Enfim, o fato é que além de Léo Condé, outras caras novas surgiram no elenco. O meia Nadson, que acaba de chegar, já deve estrear defendendo a camisa tricolor. Espero me adaptar o mais rápido possível à equipe e estar estreando mais cedo. Nós aproveitamos a ocasião para conversar com Arlindo Maracanã, que por um curto período esteve liderando a equipe do Sampaio Corrêa. Ele reconheceu o desafio que é assumir o papel de técnico, mas que ainda prefere estar jogando. E claro, admitiu que se estivesse dentro de campo no confronto contra o Palmeiras, talvez o resultado teria sido outro. Se tivesse um jogador, como eu já grito mesmo normalmente, com certeza o jogo seria outro, até porque nós iríamos ficar mais com a bola, ia catimbar mais. Eu falei para o menino catimbar muito ali os zagueiros, bater a falta com mais tranquilidade, o goleiro caiu um pouquinho, mas infelizmente é coisa de futebol que a gente leva para a vida como aprendizado. E para continuar falando ainda do Sampaio Corrêa e do futebol maranhense, a gente recebe agora no estúdio o comentarista esportivo da difusora AM, Garcia Júnior. Bom dia, Garcia. Bom dia. Será que o Sampaio vai se sair bem hoje contra o Macaé? Qual é a expectativa? É muito boa, tem que sair, afinal de contas nós somos maranhenses e o Sampaio tem uma grande equipe. Estreia daqui a pouquinho seu novo treinador, que é o Léo Condé, treinador que foi vice-campeão lá no futebol mineiro, do Campeonato Mineiro, onde tem Atlético, onde tem o time do Cruzeiro. Ele acabou eliminando o Cruzeiro, foi para a final contra o Atlético. Ele assume o time. Ele teve a oportunidade de observar o Sampaio, pela televisão, que foi a estreia do Sampaio no último domingo, jogando em Salvador contra o time do Vitória. E agora no meio de semana, ele observou o Sampaio naquele desastre, né, de 5-1 para o time do Palmeiras. Ele não conseguiu treinar muita coisa não. Você acompanhou ainda há pouco treinamento no estádio Castelão, um treino muito rápido, o time do Sampaio tem viajado bastante, cansaço eles estão reclamando, e é verdade, mas eu tenho certeza que o Sampaio vai fazer uma grande apresentação. Ou seja, se o Sampaio de repente não fizer uma boa apresentação, a gente também não pode colocar a culpa no técnico. Não teve tempo ainda de analisar essa equipe, né? Milagre só com Deus, né? Não dá para você chegar, futebol tem que ter conjunto, ele tem que conhecer, né? Mas eu estou esperançoso de que o Sampaio Corrêa vai fazer uma grande apresentação, enfrenta uma grande equipe. Para você ter uma ideia, na estreia do Campeonato Brasileiro da Série B, só o Sampaio, o Macaé, adversário do Sampaio, e o CRB venceram nessa primeira rodada. Então ele vai jogar contra um dos líderes, né, que estreou com vitória. Mas o Sampaio tem estreia provavelmente do Nadson, que é o meia que o próprio Léo Condé pediu, ele já modifica ali na defesa. Sim. Enfim, ele tem tudo ali no banco, ele vai conhecendo e durante o jogo dá para armar uma boa equipe. Agora, Garcia, você falou agora há pouco também que essa equipe está cansada, está um pouco desgastada. Esse desgaste, juntando com de repente essa situação que aconteceu essa semana de ter perdido por 5-1, isso não afeta um pouco esse estímulo dessa equipe? Lógico que afeta, né? Você não pode negar, porque não é só o problema de você ter jogado em Salvador, ter viajado para São Paulo. De Salvador para São Paulo, Sampaio ficou 7 horas no aeroporto. Isso desgasta, né? Não é fácil não. Mas tem uma coisa, você joga dentro de casa, você joga com o apoio da torcida e tem mais um detalhe. Fora o tempo de recuperação muscular, né? Que não é suficiente. Não é suficiente, não é. Mas de qualquer
maneira teve descanso de ontem à noite, né? Hoje ninguém faz nada também, aguarda, o jogo é à noite, é um horário cedo, o clima tá gostoso, pelo menos amanheceu chuvoso, isso tudo vai ajudar. E tem a torcida, o fator torcida é muito importante para que o Sampaio possa entrar e fazer uma grande apresentação. Garcia, nesses últimos jogos, quem esteve no comando do time foi o Arlindo Maracanã, né? Qual a avaliação que você faz do jogador como técnico? Não, ele demonstrou que conhece, ele pegou o time numa crise, na perda de um título maranhense, perdeu para o time do Imperatriz, chegou lá em Salvador, não inventou no futebol, você não inventa, quem é lateral joga de lateral, quem é zagueiro, venceu o Vitória por 2-0, pena que teve esse arranhão, não deixa de não arranhar, quer dizer, você perde de 5 para o Palmeiras, tira um pouco esse clima, tá aí o treinamento de ontem do Sampaio Corrêa lá no estádio Castelão, mas de qualquer maneira, aquilo que eu falo para você, você não pode no Campeonato Brasileiro, tá aí o treinador, o Condé que chegou, esse cara foi vice-campeão, desculpa, né? Esse cara, mas esse treinador ele foi vice-campeão lá no futebol mineiro, tem experiência assim. Agora uma curiosidade para você e para quem nos acompanha, o treinador do time do Macaé, ele foi treinador aqui em 2000, 2001, do time do São Bento, time da Baixada Maranhense. Então e ele já sabe mais ou menos então como funciona o futebol maranhense, né? Ele tem uma ideia, porque já faz muito tempo, sim, muita coisa mudou. Na época o Sampaio Corrêa não estava na Série B, não tinha a estrutura que tem hoje, mas só para registrar que é um treinador que já trabalhou aqui no futebol maranhense. Até agora o que já foi anunciado, o Macaé também vai fazer alguma modificação, alguma novidade para esse jogo contra o Sampaio? Não, mantém. Ele mantém, né? Pelo menos até agora, ele não... Até porque hoje treinadores, eles escondem muito, né? Eles deixam para divulgar momentos antes, lá no vestiário, cada um tem o seu segredo, né? Isso é uma tentativa de dificultar o adversário. Por enquanto, a equipe é a mesma que jogou e venceu dentro de casa. Com um detalhe, o Macaé jogou dentro de casa, o Sampaio jogou fora. Essa história de jogar fora de casa, me parece que a falta de uma torcida influencia muito, né? O Moto, infelizmente, também deu adeus à Copa do Brasil, perdeu aí por 4-1 para Ponte Preta, sem torcida também, né? O torcedor do Moto não vai ficar satisfeito que você está relembrando dessa derrota. Eu sou motense. Você é motense, então você está sofrendo ainda. O detalhe é o seguinte, o Moto perdeu fora de casa. Tá sendo quando você não faz o resultado em casa, é por isso que a gente está sempre, né, sou muito insistente, joga dentro de casa. O Moto era para ter feito o dever de casa, não fez. O que era o dever de casa? Ter vencido a Ponte. Não, perdeu dentro de casa, chega lá, a situação é bastante complicada. Você acha que o time já foi desanimado? Não deixa de não ir, né? Você sabe que a tarefa ali é 2 vezes, né, mais complicada você vencer fora de casa. E foi o que aconteceu com o Motoclube, sem falar nesse sistema, nessa coisa de que eu vou parar. O Moto hoje é um time parado, quer dizer, nós estamos praticamente para uma nova competição do Moto, quer dizer, no Campeonato Maranhense do ano que vem, hoje profissionais, né, desempregados, quer dizer, parados, a não ser que outros clubes venham querer levar esses jogadores do Moto, o que realmente não é fácil não. Fala nisso, nós, com o término dos campeonatos regionais, o Bom Senso Futebol Clube, que tem aí o Alex, ex-meia de seleção brasileira, como presidente na frente de tudo isso, não está nada satisfeito. Para você ter uma ideia, foi feito um levantamento e 20 mil profissionais estão parados no futebol brasileiro, entre atletas, comissão técnica, todo mundo que é envolvido no futebol. Garcia Júnior, comentarista esportivo da Difusora AM, obrigada pela participação aqui no Bom Dia. E a gente torce pelo Sampaio Corrêa, espero que seja um bom resultado hoje à noite. O Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias no portal edifusora.com. Bom final de semana para você.